Show, estamos ao vivo. Já tem o pessoal entrando. Já estou chamando o Marco. E aí, Marco, tudo bom? Tudo jóia? Boa tarde, Lucas. Tudo Tudo bem? certo, cara, tudo certo. Estou compartilhando aqui nos nossos grupos o link do YouTube. Perfeito. Acho que minha câmera tá embaçada aqui. Compartilhando aqui com todo mundo. E qual é o tema da nossa live de hoje mesmo? Hoje nós vamos falar de ferramentas para avaliação do ruído externo, é isso? É isso aí. Isso aí mesmo. O pessoal tá ansioso hoje para ver as tuas ferramentas. Sim. E lembrando o pessoal de fazer parte do nosso canal do Telegram. Lá nós estamos colocando conteúdo bastante rico, né? E a pessoa entrando, ela consegue ver todo o conteúdo disponibilizado. Ah, isso é legal. Lá tem um monte de coisa, lá tem web, né, que a gente fez há muito tempo atrás. Lá É. tem. Cara, O que eu, go- pode falar. o que eu gosto do Telegram é que a gente tem a condição de disponibilizar todo o conteúdo do canal para as pessoas que tiverem recém-entrado. Uhum, O WhatsApp ele é muito legal, ele é muito dinâmico, só que a pessoa enxerga do dia que ela entra para frente, né? uhum, exatamente. É, o WhatsApp tem suas vantagens, tem suas desvantagens, né? Mas eu também prefiro o Telegram. Com certeza eu prefiro o Telegram. Sim. E para não ser tendencioso, eu convido o pessoal a entrar nos nossos dois canais, o grupo do WhatsApp e o canal do Telegram. Tem para todos os gostos, né? Tem. Tem bastante gente conhecida aí, ó. Cláudio Antônio de O Abreu. pessoal, o pessoal ele é muito interessado, o pessoal que está se dedicando bastante, porque é uma área gostosa de trabalhar, porque faz parte do nosso dia a dia. Eu, como engenheiro, por exemplo, eu aprendi a calcular, aprendi a avaliar a estrutura cristalina do aço. Então você olha um pedaço de aço, aí você fica imaginando as estruturas de perlita, martensita, bainita, cementita, os grãos de carbono, enfim. Porque você não consegue olhar no microscópio em casa. Isso não faz parte da realidade de muita gente. Quem trabalha com materiais faz, quem não trabalha, aquilo não faz parte da realidade. E o Exatamente. som não. O som sempre tem uma música que você quer ouvir. Faz parte do nosso dia a dia, de Uhum. todas as formas. Desde o saudoso barulho do motor do Fusquinha, você lembra? Tac, tac, Lembro. tac, tac. Cara, isso é legal porque, tipo, como a gente falou, né? Ah, que tu começou a entrar no mundo da acústica por causa do som automotivo, eu comecei por causa do instrumento que eu toco. E, tipo, todo mundo começa nessa área por causa de uma paixão. É uma coisa que une todo mundo e tá. Enfim, é uma felicidade gigante, né? Tá trabalhando na área da acústica. Isso. E lembrando que até o meio do ano que vem eu vou estar tocando Marília Mendonça na viola ainda. Boa, boa. Olha só o pessoal da FES Consultoria, eles se conhecem, o pessoal de Londrina. Sim, é um pessoal muito bom. O que é interessante da Fest é que o, o diretor lá, ele foi aluno do meu curso e hoje ele tem uma dinâmica muito mais intensa de atividades na área do que antes. Não somente porque ele aprendeu a interpretar a norma, mais do que isso, uma visão de negócio e mercado que a gente passa. Uhum. E mais importante que você pegar uma norma e entender que você pega o A, soma com B e dá o C,
é você entender que aquilo tem valor para um cliente, que você tem competência e condições de realizar aquilo. Então isso que é muito legal. Ah, que massa. Ó, a Caroline tá aqui também, pessoal de Maceió. É de Maceió, né, Caroline? Eu sempre confundo. Mas eu acho que é de Maceió, sim. Fantástico. Estamos aí atingindo o Brasil todo. Inclusive, pessoal, para quem está assistindo a gente aqui no Instagram, estamos transmitindo também pelo YouTube da Concepção Acústica. E lá vai dar para vocês verem bem direitinho a planilha que o Marco vai compartilhar daqui a pouco, que a gente vai começar a falar sobre nossa planilha de medição de ruído. Então quem quiser acompanhar por lá, que vai dar para ver a planilha, está convidado, né? Só procurar Concepção Acústica no YouTube e já vai aparecer os vídeos. Se a gente pensar no ruído externo, a gente tem duas grandes abordagens. Uma de predição e projeto, e outra de avaliação e laudo. Porque uma coisa é você, como um empreendedor, que vai estabelecer um supermercado. Um supermercado eventualmente tem um sistema de geração de energia, um gerador com motor de combustão interno. E é muito comum você ter um sistema de câmara frigorífica, principalmente na área ali do açougue. Então, nas suas câmeras frigoríficas, você vai ter um compressor que gera um ruído externo, e o gerador, quando usado, o supermercado tem feito bastante atividade desse sistema nos horários de pico. Então, você, enquanto projetista, especificador, você já vai se atentar para essa situação, e quando você for conceber o projeto, antes de qualquer coisa, você já vai estar atento a esse cenário e já vai prever uma solução. Por exemplo, você não vai colocar o seu gerador de energia fazendo divisa com o seu vizinho e sem tratamento. Se você o fizer um gerador de energia, você vai colocar ele um enclausuramento acústico, uma cabine, para você evitar que a geração do ruído ela entra dentro do conceito de ultrapassar as fronteiras e chegar no seu vizinho. E muita gente comete esse erro, né? Eu estou vendo que o Eduardo aqui está fazendo uma perguntinha sobre ontem, mas a gente já consegue colocar. Reverberação e eco. Eduardo, a reverberação e o eco, ele está principalmente relacionado com o tempo em que a primeira reflexão vai chegar. Um eco, se eu não me engano, ele está ligado a 60 milissegundos, é isso? 150 milissegundos. 150. Isso. Ou seja, você emitiu um som, depois de 150 milissegundos, você tem o retorno. É aquele velho caso da montanha, né? Alô? Depois de 150 milissegundos, você recebe alô, alô, alô. Isso é o eco. Isso. E a reverberação, você tem já aí em 10, em 5 milissegundos, uma primeira reflexão, dependendo da dimensão do seu ambiente. E aí você não tem aquela percepção de um espaço vazio. Você tem o som direto, e esse som ele vem perdurando durante um tempo. Na verdade, é um som que tem uma continuidade. Mas isso não é só para ruído externo, ruído interno não. Você falou uma coisa muito importante. Na cidade, você vai observar isso. Você tem um grande ambiente, de repente você tem um ambiente vazio, por exemplo, um campo, uma praça, um parque, e você tem um grande prédio, uma grande estrutura. O som gerado ele vai bater naquela estrutura e vai voltar. E dependendo do local, ele escuta primeiro a reflexão do que o som direto. Isso é muito interessante. É um tipo de reverberação urbana, né, que existe. Sim. Sim. Então é muito legal, a pergunta foi bem pertinente. Sim, sim. Então, voltando naquela abordagem, você tem o primeiro conceito, que seria de fazer as especificações e projetos, para poder evitar um problema. Num segundo momento, você precisa verificar o que foi feito. Ou seja, é a questão do laudo. Você vai laudar aquilo que você fez. E aí entra a medição. Eu vou colocar aqui na tela do YouTube
Uhum. É um exemplo de medição. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Aqui, ó. Então, o Lucas vai compartilhar com vocês aí. Já apareceu. Quem está no YouTube vai ver, quem está no Instagram vai conseguir ver a minha narrativa, vamos falar assim. Deixa eu vou colocar a minha Então a câmera gente. apontando pra lá, daí vai ajudar eles aqui no Instagram. Não vai ficar bom, mas vai ajudar. Sim. Deixa eu... Então a ideia é assim, uma vez que a gente tem uma situação, a gente precisa avaliar, a gente precisa medir esse cenário. Esse aqui é um exemplo de um cliente que eu atendi. E eu tenho diversas medições para diversos pontos desse cliente, onde eu vou verificar todos os quesitos e padrões e metodologia que a NBR 10151 apresenta. O porquê da NBR 10151? Ela é referenciada pelas resoluções número 1 e número 2 do CONAMA de 1990. Essa resolução está dentro do programa Silêncio do IBAMA. Então, a NBR 10151 ela é uma referência da metodologia de avaliação do ruído ambiental, e ela traz também os limites aplicados para esse ruído ambiental. Uhum. Então, aqui trazendo, por exemplo, essa medição aqui é interessante. Ele está carregando aqui o gráfico. O que era esse cenário? A gente tinha uma condição de um cachorro latindo durante uma medição. Então a gente observa um cenário de flutuação muito grande, e aqui embaixo a gente tem o espectro em bandas de 1/3 de oitava. Eu não sei se vai sair o som para vocês, mas deixa eu compartilhar aqui. No YouTube vai sair, não vai sair aqui no Instagram. Não, né? Então a gente ouve o som do objeto que a gente estava avaliando e o cachorro que não para de latir. Uhum. Aqui eu consegui escutar então, também no Instagram. Conseguiu? Consegui. Eu liguei aqui um pouco, eu não ligo tanto para não dar A ação vai dar retorno, o né? retorno, né? A microfone. Eu desliguei o meu som do computador. Deixa eu ver se eu ligo de novo, vamos ver o que vai dar. Vai dar zica, hein? Então a gente ouve um chiado, que era o objeto que eu estava estudando, que era uma máquina que gerava um ruído de um chiado. E tinha um cachorro que não parava de latir. E aí a gente traz algumas características que a gente precisa separar o som do cachorro, que a gente não tem o interesse de saber, e o som da fonte sonora, que é o que a gente estava estudando. Só que eu não posso desligar o cachorro. O botãozinho liga e desliga do cachorro. Eu não conseguia me afastar porque a região de ponto definida pelo órgão ambiental foi aquele ponto. E são cenários assim, bastante fechados, dependendo da avaliação. Mas o que é interessante a gente ver que a gente precisa de ter um instrumento metrologicamente adequado, com todas as certificações de funcionalidade, um certificado de calibração para a gente conseguir garantir uma questão metrológica naquela avaliação. O porquê? O impacto de um ruído ambiental ele pode vir desde multas de R$200, R$2.000, R$200.000, até uma condição de interdição de um empreendimento. Então eu posso interditar um empreendimento porque o nível sonoro ultrapassa os limites legais. Eu posso penalizar o empreendimento com multa porque ele ultrapassa limites legais. Então a gente tem uma metodologia de medição e uma metodologia de avaliação. Deixa eu mostrar aqui para vocês agora. Após medido, eu preciso... Eu vou colocar aqui a outra janela. Eu preciso avaliar o que eu medi. Então eu tenho aqui um Excel que eu preparei, que esse Excel, o que é que eu tenho nele?
Aí está compartilhando. Eu trago aqui informações da medição, conforme a exigência da norma. Eu tenho um espaço aqui onde eu vou colocar uma foto. Uma foto aqui do ponto que eu estou medindo. Eu também gosto de apresentar um mapa, eu uso aqui muito o Google Earth, com a localização do ponto de medição. E conforme a norma pede, a questão se existe um ruído tonal, se existe um ruído impulsivo, qual que é o ruído total, conforme o residual e o corrigido que eu vou ter, e esse corrigido comparado com o limite da norma, se ele está acima ou abaixo. Eu gosto de apresentar uma referência temporal, como que esse som flutua, como que esse som varia durante o tempo, e daqui eu pego também se existe a presença do ruído impulsivo. Esse gráfico que está nessa tabela, Marco, o de cima, não o espectro de cima, tu puxou direto lá do programa da BK que tu usa, né, do sonômetro? Esse daqui específico, ele é um copy-paste do aplicativo do sonômetro. Agora, esse Excel, ele coleta o dado numérico desse resultado e ele já gera e ele já avalia automaticamente esse cenário aqui turbulento. Um mostra no domínio do tempo e o outro no domínio da frequência, né? Isso. Aqui na frequência, eu vou observar a existência de som tonal, que é uma penalidade que a norma impõe quando esse som existe. Aqui eu deixo um espaço para observação, porque no laudo é importante a gente reportar aquilo que a gente está observando, tanto em campo quanto na avaliação dos dados. Eu gosto de separar aqui o som intrusivo, eu gosto de detalhar o meu ambiente acústico, porque no ambiente acústico a gente vai ter, no exemplo que eu mostrei, um cachorro e uma fonte. Então eu posso separar qual que é o valor do cachorro e qual que é o valor da fonte. É possível a gente fazer essa separação com a tecnologia hoje disponível. E na medida que eu tenho presença de outros sons, por exemplo, veículos, pessoas, eu consigo separar fonte por fonte e fazer um relatório bastante detalhado. Qual que é o nível sonoro da fonte de interesse do estudo, qual que é o nível sonoro das fontes do ambiente e quando existir nível sonoro de fontes intrusivas, né, que são aquelas fontes que acontecem quando eu não tenho aquela fonte como habitual no ambiente. Por exemplo, a passagem de um avião, uma pessoa que passa e grita, enfim, uma situação que não é do cotidiano. Aqui eu transformo o som de frequências de banda de 1/3 de oitava para banda de oitava, para eu conseguir classificar aquele som em termos da curva NC, que é a Noise Criteria. E aqui também eu faço observações sobre o que eu estou vendo aqui em termos de fontes presentes no ambiente. E daqui eu tiro as conclusões do laudo, que vão estar principalmente relacionadas aqui, se está acima ou abaixo da norma. Então essa aqui é uma planilha que eu gosto de aplicar, então eu entendo que a pessoa num relatório ela tem que apresentar obrigatoriamente o som total, que é o som de todo o ambiente daquele ponto que está observando, o som residual, que é o som na inexistência da fonte de estudo, o som que já existe naquele ambiente, e o som específico, que é o som da fonte que eu estou estudando. Por exemplo, o som da padaria, o som de uma boate, o som de um parque, de uma quadra de tênis. Então é importante a gente fazer toda essa separação para a gente conseguir identificar como é que é aquele ambiente sonoro. E a gente conseguir fazer uma avaliação em termos do som que a gente está avaliando, a fonte sonora, a fonte ou reclamada, ou fiscalizada, ou de licenciamento, comparando ainda a influência das demais fontes somadas a essa em um som total que vai ser medido. Interessante aqui que esse Excel aqui, eu estou finalizando ele e a semana que vem eu vou entregar para todos os alunos que já participaram do meu curso. Eu acho que é muito prematuro eu disponibilizar para o pessoal de forma geral, porque não vai ter um entendimento legal do que eu estou apresentando aqui, né? Por exemplo, aqui, ó.
Aqui eu tenho um menuzinho drop-down para a pessoa escolher qual que é o tipo de área, qual que é o tipo de ocupação, qual que é o tipo de uso daquele local que eu estou fazendo avaliação. Uhum. Que já traz a referência da 10151, né, no caso. Isso já traz a referência da norma. Aqui, de forma automática, eu vou colocar se existe ou não som tonal. Ele vai pintar aqui de outra cor, e aqui na tabela, ele já vai reportar se existe o tonal ou não, fazendo a correção aqui do nível corrigido. Então é muito legal. Uhum. Isso é legal que tu Quando a só, gente só fez colar aqui do lado as medições, né? Que tu fez o teu sonômetro. E daí a tabela já fica pronta, né? isso. Do lado eu vou colar os dados de medição, ou seja, o momento, o instante que foi medido e qual foi o nível sonoro daquele instante. Então aqui eu já tenho o resultado no tempo. E o meu sonômetro também me traz o resultado em bandas de um terço de oitava. Eu vou colar aqui onde está em amarelinho, que são os níveis por frequência, e ele já me calcula se eu tenho ruído tonal, ele já me calcula bandas de oitava e já me calcula também qual que é a curva NC. Uhum. Marco, essa planilha, isso aqui é uma orientação, né, uma sugestão, é uma planilha que eu uso. Cada um faz a sua e os alunos têm a disponibilização desses dados que, que são disponibilizados, né? Porque o aluno no curso ele aprende a interpretar a norma, ele tem vivência de diversos exemplos de campo que eu participei e vai ter também as ferramentas, né? A planilha de cálculo, um modelo de relatório para poder sair com a mão na massa já, né? Uhum. Isso é muito legal porque muita gente tem facilidade de interpretar a norma, tem facilidade com medição, mas às vezes não tem facilidade para fazer uma ferramenta dessa no Excel, né? Isso. E o que é interessante, Lucas, pessoal, quando a gente fala de ruído externo, é a gente pensar que existe uma norma que regulamenta isso, que existem leis que regulamentam isso. E a gente faz uma avaliação prévia para a gente fazer especificações e projetos, adequações antes, para evitar que o problema exista. Depois a gente parte para uma medição e uma avaliação da medição para a geração de um laudo, onde esse laudo evidencia se os níveis sonoros estão acima ou abaixo dos limites legais, dos limites da norma. E eu tenho aqui uma terceira abordagem que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu já preparar aqui. Então eu venho aqui agora. Isso aqui é muito legal. Porque eu posso, além de fazer uma avaliação prévia de projeto e especificação, além de medir e fazer um laudo do cenário existente, Ainda não foi o mal. laudo é a informação. Eu acredito que porque é pesado, ele tá Ah, carregando, né? tá. Mas enquanto isso eu vou falando aqui. O que eu estou compartilhando com vocês agora, a tela do meu software de simulação. Então, quando eu faço a questão do. Engraçado, demorando carregar, hein? Uhum. Quando eu faço o cenário da medição, essa é a informação mais nobre, porque é ou não é. É uma informação objetiva. Né? E agora, quando eu faço a simulação, eu vou avaliar cenários. E alguns cenários importantes, pessoal. Por exemplo, um cenário em pontos que eu não consiga medir. Por exemplo, eu posso não medir porque eu não tenho acesso, porque é um terreno que está bloqueado, que eu não tenho autorização de entrar. Eu posso avaliar um cenário que eu não tenho tempo ou intenção de medir, por exemplo. Eu consigo avaliar infinitos pontos numa medição, num cenário de propagação. Não está indo, hein? Deixa eu interromper e começar de novo. Apresentar agora, o janela, predictor. Tenta espelhar o desktop Eu não inteiro. sei. Será? Uhum. Vamos
ele travou aqui, mas eu estou falando. Então a gente tem esse cenário de fazer uma predição de pontos que eu não posso medir. Por exemplo, um local que tem animais peçonhentos, animais perigosos. Eu não vou me expor nesse cenário e fazer uma medição lá, mas eu posso simular. Um outro cenário é onde eu não tenho autorização para medir. Um cenário possível também, onde eu não tenho tempo para medir, porque pode ficar muito caro a medição, eu consigo simular cenários. E eu vou simular também um cenário que não existe. Marco, para quê? Para que eu vou simular um cenário que não existe? Um cenário futuro, um cenário de controle. Eu acho que travou aqui. Deixa eu tentar destravar. Quer tentar. Eu acho que vai dar para. Quer tentar sair da ligação e entrar de novo? Eu não sei se vai resolver, hein? Deixa eu desligar aqui o Telegram. O Excel já falei, vou desligar ele. Deixa eu desligar a medição também, que eu já falei dela. Deixa eu desligar aqui que eu puxei o Excel. Sobrou 2. Eu acho que eu vou tentar desligar o Messenger, a minha presença aqui. Uhum. Mas eu tô aqui no Instagram. Vamos lá. Vou tentar desligar aqui pra gente conseguir Desliga e volta. responder. Mas então, pessoal, Uhum. vai apresentar dimensões na extensão dela e na altura. Agora, qual que é o desempenho que eu vou colocar? 3 metros de altura, 4 metros de altura, 5 metros de altura, 10 metros de altura, 15 metros de altura, enfim. Qual que é o desempenho esperado de cada situação de barreira? Então, eu posso fazer o cálculo analítico ou eu posso simular. Vamos lá já, né? Então, deixa eu tentar compartilhar agora aqui. Apresentar a tela inteira, né? Isso. Tela inteira. Compartilhar. Vamos ver se funciona. Mandei, vamos ver. Mas então a gente vai simular cenários. Qual que é a situação com uma barreira de 2 metros? Qual que é a mesma situação com uma barreira de 6 metros? Então eu consigo fazer uma análise de predição, ou seja, o cenário atual, o cenário futuro. Não está indo. Ele tá travando? Não, ele está aqui querendo compartilhar, mas não compartilha. Quando a gente não é trollado pela internet, a gente é trollado pelo compartilhamento aqui do Meet. Mas enfim, pessoal, é um cenário de simulação que a gente pode usar alguns programas. Os mais clássicos do mercado é o Predictor, que ele é um programa da Soft Noise que ele é vendido pela Breuel. Hoje a gente tem o Cadna, que ele é vendido pela Acoen. A gente tem o Soundplan, que é vendido pela Grom. Esses três eu já usei. E o pessoal sempre pergunta, Marco, qual que é o melhor? O solver do programa, a impressão que eu tenho é a mesma. O mesmo solver. E a interface do usuário, ele é diferenciado para cada fornecedor, para cada desenvolvedor. No ano de 2000 ou 1999, eu fiz um... Acho que agora foi, hein?
E aí? Opa, apareceu alguma coisa. Deu. Tá. Botei a, botei Uhum. a tela do projeto aqui. Então, no ano de 1999, eu fiz a mesma simulação, o mesmo cenário, o mesmo modelo, dentro de 2 softwares, e eles deram, na terceira casa decimal, o mesmo resultado. É muita coincidência, né? Vocês estão vendo a minha tela? Deu uma travadinha, mas estamos vendo. Então, essa aqui é a representação de um cenário industrial. Então, ele faz uma modelagem em 3D, que vai carregar para vocês. Vocês estão vendo em planta e vocês vão ver que a tela fica muito pesada, mas logo já carrega aí. Então, aí, ó. Então, ele representa as edificações, a topografia, os elementos presentes. Aqui eu simulei uma indústria, as residências vizinhas a essa indústria, considerando que o ruído sai Uhum. pelo telhado da indústria, aqui vermelhinho, e sai pela fachada aqui, uma abertura, uma indústria. Nesse cenário, eu tenho um resultado de propagação de ruído. Eu mudei a figurinha aqui, que a gente vai ver a distribuição sonora. Então, eu consigo, mais do que ver pontualmente medido, como que seria a propagação sonora daquele resultado simultâneo, e que eu calibro com a medição. Se a gente vê isso em 3D, fica uma imagem muito bonita. Aqui eu simulei até a questão da propagação vertical. Então eu tenho aqui uma... Aqui, ó. Como que está o ruído na fachada do edifício, da Uhum. indústria? Eu consigo... O mapa do plano horizontalmente. E aqui na direita, eu tenho um mapa vertical, como é que o som se propaga verticalmente. O que é importante aqui? Eu consigo ver até que altura que eu tenho impacto, principalmente quando eu tenho uma questão de edificações aqui. Então são representações muito interessantes. Voltando aqui então, esse aqui é um cenário de simulação. Eu tenho o mesmo modelo em outra condição. Aqui eu não lembro ao certo, acho que aqui está sem barreira acústica e o outro tem barreira acústica. A gente vai observar que eu tenho uma outra condição de propagação. Não, aqui eu tenho controle. Aqui eu coloquei controle e a outra eu não tenho controle. Se eu quiser observar a diferença entre os dois modelos, eu consigo colocar um modelo ao lado do outro. Então eu consigo observar aqui, ó, qual que é a condição de propagação entre um e o outro modelo. Uhum. Então eu dou um zoom aqui, ele pega na mesma condição. Olha. Observe que para o mesmo cenário, eu tenho uma mancha aqui que alcança uma distância muito maior do que aqui. Porque o que eu fiz aqui, ó? Nesse cenário eu construí um prédio, já que eu tinha que construir, em frente a saída do galpão. Então aqui eu gero uma barreira pela própria edificação. Deixa eu ver se eu consigo botar o 3D aqui. Aqui, ó. Se eu lembrar do outro 3D, ó, aqui eu botei um prédio na frente do galpão, ó. Dando um zoom. E eu consigo ver qual que é o mapa acústico na face desse prédio. Uhum. Eu já tinha o mapa na face do galpão. Eu tinha lá atrás o mapa acústico vertical. De forma que na vista superior eu consigo ver o mapa acústico horizontal.
Então esse aqui é um cenário onde eu consigo simular situações. Qual que é a situação aqui? Um prédio construído na frente do galpão. Qual que é a redução, qual que é o impacto que vai gerar? Por exemplo, esse daqui é nessa condição. Eu posso vir aqui gerar um mapa da diferença dos dois. Eu teria que habilitar ali a abrir de outra forma, mas eu conseguiria gerar um mapa da diferença dos dois. Então, qual que é o impacto do antes e do depois? Eu consigo gerar um mapa da soma dos dois, ou seja, qual que é o impacto da fonte específica, qual que é o impacto da fonte residual e qual que é o impacto das duas juntas, que seria o som total. Então, assim, é uma ferramenta de grande valor para projeto, para a gente controlar e para a gente também verificar a dimensão de um impacto que um cenário pode proporcionar. Uhum. Então, Lucas, de forma geral, vou arrumar aqui e deixar ele aqui na tela. De forma geral, acho que eu vou até tirar o compartilhamento, que a gente aqui num bate-papo, já que a gente mostrou Pode tirar. As ferramentas. Tirei. Uhum. Vamos ver se o YouTube tá normal agora, né? Tá. Então eu tirei as ferramentas aqui. Então a gente teria assim essas abordagens para a gente fazer na avaliação do ruído externo. Uma avaliação conceitual de projeto anterior, eu posso fazer simplesmente por especificação. Eu vou pegar qual que é o nível de ruído de um compressor, de um gerador, e vou... De acordo com sinônimos. E vou avaliar qual que é o... Ok, Google aqui. Uhum. Falei aqui, ele vai... Não Não pode falar que ele entra. Então, de acordo com especificações de projeto ou dados conhecidos, eu consigo avaliar se um cenário vai ou não ter problema. Por exemplo, eu tenho uma planta industrial, eu tenho uma padaria e eu já fiz um laudo daquelas fontes sonoras. Numa outra padaria, ou numa ampliação, ou numa outra unidade de padaria, eu consigo, pelo resultado anterior, prever o que vai acontecer. Uhum. Então, esse é uma avaliação. Um outro cenário é fazer a simulação disso. Ou seja, eu tenho uma condição, eu crio aquele ambiente virtualizado, um modelo matemático no software de simulação, e avalio qual que é o impacto disso. Ô, Lucas, é interessante que dá para fazer na mão. Só que, Dá, né? dependendo da complexidade, fica muito grande. Sim. Porque a gente tem as equações de propagação. Como é que o som ele dispersa, pela dispersão geométrica, pela atenuação do ar, pela atenuação do efeito do solo, enfim. E a gente somando isso tudo, a gente consegue fazer. Quando eu tenho um ambiente aberto e uma fonte, vai ser uma esfera que vai se abrindo, cada vez com menos intensidade. Uhum. Quando eu tenho mais fontes, são soma dessas esferas. Quando eu tenho obstáculos, eu vou ter barreiras, reflexões, e começa a dar uma complexidade na minha simulação. Aí que você consegue viabilizar isso via software. E o terceiro cenário de avaliação é o laudo da medição, porque com a medição você vai sacramentar o que é a realidade do local. Porque a medição ela é o dado mais nobre que você vai ter de uma avaliação de ruído. Uhum. Perfeito. E é com a medição que a gente vai começar a alimentar esses softwares e começar a fazer essas análises mais avançadas, né? É obrigatório praticamente ter essa medição. Eu estou dando uma olhada aqui se alguém fez alguma pergunta. Uhum. Aqui no Instagram eu dei uma olhada também, não vi muita coisa. Eu estava intertido aqui com a apresentação, então não. Algumas perguntas clássicas. Na medição, qual que é o ponto que eu vou realizar uma medição de ruído? Obrigatoriamente, pela norma, eu vou fazer medições nos vizinhos imediatos ao empreendimento que eu vou estudar. Uhum. Por exemplo, uma padaria. Eu vou fazer uma medição no vizinho da direita, no vizinho da esquerda, no vizinho ao fundo e no vizinho à frente. Pelo menos 4 vizinhos. Sim. Marco, eu não tenho vizinho ao fundo, é o
o mar, é uma lagoa, é uma montanha, é um local que não existe vizinhança. Então eu faço 3, direita, esquerda e na frente. Uhum. Então eu vou fazer uma avaliação obrigatoriamente nos vizinhos imediatos, não se restringindo a esses vizinhos. Eu posso fazer medições adicionais, porque o ruído ele pode se propagar além do vizinho imediato. Por exemplo, uma indústria que impacta nos vizinhos, na vizinhança lindeira, mas impacta também numa vizinhança a uma distância muito grande. Por exemplo, na minha casa eu consigo ouvir o ruído da ferrovia, que está pelo menos a uns 5 quilômetros daqui. Ele não chega em intensidade elevada, mas eu consigo ouvi-lo. O Fábio da festa está me perguntando, está comentando aqui, quando a gente não consegue medir no vizinho. Por exemplo, eu tenho uma casa noturna e eu não vou medir no vizinho para poder fazer um laudo. Porque ou o vizinho não autoriza a sua entrada, ou você está evitando por algum motivo. Né, eu já tive esse cenário, que eu pedi autorização para medir no vizinho, o vizinho falou, meu advogado falou que é para vocês não entrarem aqui. Um outro cenário, o vizinho não está lá. Mais um cenário, você não quer que o vizinho saiba da medição, para você tomar uma ação, caso necessário, antes dele despertar para aquele cenário. Até mesmo porque, eventualmente, pode estar dentro da lei, mas gerar um incômodo. Sim. Né? Porque uma coisa é o que é legal, outra coisa o que é saudável e outra coisa o que é confortável. Isso não tem relação direta um com o outro. Mas voltando então. Então o que o Fábio comentou ali é quando você não pode medir no vizinho imediato. O que você faz? Você precisa de alguma forma dar um direcionamento. Você pode simular quando você tem um software. Então você faz o modelo, ou seja, coloca as edificações, coloca a topografia, representa a fonte sonora e simula o nível sonoro que vai chegar no vizinho. E essa simulação ela é válida para efeitos legais. A norma prevê que você use dessa ferramenta. Ela é uma ferramenta validada, ela é uma ferramenta já consagrada no meio do cenário acústico. Se você não tem, você pode fazer uma avaliação interna, ou seja, dentro do domínio da boate, dentro do domínio da padaria, dentro do estacionamento do caminhão, e o mais próximo possível da fronteira. Vou dar um exemplo. Você está fazendo uma avaliação numa sala de ginástica, de uma academia, e faz divisa parede com vizinho. Então você faria uma avaliação da sala. E o que é a parede? É de bloco de alvenaria, é de bloco cerâmico, com lã de vidro e parede drywall, enfim. Você vai representar aquele cenário de visão, vai pegar o desempenho ou conhecido por um ensaio ou de catálogo e vai fazer uma estimativa. Estima-se que no vizinho o nível sonoro vai ser de X, porque aqui dentro da sala está um valor conhecido, o desempenho da parede, por norma, por tabela, por avaliação anterior, é conhecido. Você consegue fazer por uma avaliação matemática qual que é o nível de ruído esperado no vizinho. Esse é um cenário. Um outro cenário, você está num ambiente aberto, né? Você tem um galpão, um pátio, um muro, e depois o vizinho. Você consegue medir, por exemplo, na altura superior do muro, que seria o nível que está ultrapassando. Então, se ali o nível está dentro da norma, você já pode afirmar que no vizinho ele vai estar um pouco mais baixo e atendendo à norma. Se ali já está acima da norma, e você mediu na divisa, acima do muro, ou seja, o muro não tem o desempenho de barreira lá acima, você pode também apresentar que o nível de ruído no vizinho ele pode estar acima. Por que pode? Você não mediu, você não pode afirmar. Agora, um cenário que você tem um muro alto, por exemplo, 5, 6 metros de altura, e você mediu do lado de cá, você não teve uma haste ou não conseguiu subir para medir lá em cima. Se está dentro, do outro lado do muro vai estar melhor, porque o muro é uma barreira acústica. Agora,
Se está acima, você pode também fazer uma predição matemática de qual que é o nível de ruído do outro lado e fazer uma estimativa de tendência. O Eduardo perguntando aqui, voltando ao mapeamento, quando o terreno de avaliação é acidentado? O Eduardo, quando você vai fazer a simulação, você tem alguns passos. O primeiro passo é representar a topografia. Então, na simulação, ele consegue verificar qual que é a condição de terreno, que o próprio terreno ele favorece ou ele já gera uma barreira natural na propagação. O segundo momento da simulação, você vai representar as edificações. Então, um muro, uma barreira, uma ponte, uma estrada, uma casa, um prédio, um galpão, um vale, uma floresta. Você vai representar o ambiente construído, ou até mesmo o ambiente natural. Você tem elementos lá que representam uma floresta. Você tem elementos que representam uma superfície de água, por exemplo, um lago. Após você representar a questão construída, você vai colocar os elementos acústicos, que seriam as fontes sonoras, tanto fontes pontuais, por exemplo, máquinas, as fontes sonoras em linha, por exemplo, uma tubulação, por exemplo, uma via de tráfego, fontes de superfície, por exemplo, uma parede de um galpão que deixa o som ultrapassar. A própria porta de um galpão a gente vai representar como se fosse uma superfície. Então a gente vai representar as fontes sonoras. Depois, num próximo momento, eu já esqueci aqui a sequência numérica, num próximo momento você vai representar os seus receptores, que seriam os pontos que você realizou a medição e os pontos que você quer saber qual que é o nível de ruído naquele ponto. Com os pontos de medição você vai calibrar a sua fonte sonora. E com os pontos de interesse você vai verificar qual que é o nível sonoro naquele ponto. E aí você vai representar também uma área horizontal ou vertical, até mesmo uma área que acompanha a sua superfície de estudo. Por exemplo, eu posso fazer uma avaliação a 1 metro do solo. Então, se o solo sobe, essa avaliação também sobe. Ou eu posso fazer a avaliação a uma altura específica. Eu quero fazer uma avaliação na cota 152. Então, ele vai pegar a cota 152 independente do seu terreno. É possível fazer essa avaliação. Então, a gente teria resultados pontuais de pontos de controle, pontos de calibração e pontos de interesse, e o resultado espacial. Como é que se dá a propagação de uma superfície? Eu acho que eu consegui responder o que o Eduardo perguntou. Acho que então, sim. assim, é uma ferramenta muito bacana e que é a tendência. São Paulo já tem em lei um projeto para poder fazer o mapeamento acústico de São Paulo. O que é interessante disso, Lucas? Vamos supor que você pegue um empreendimento, pode ser um loteamento novo, e você quer fazer a gestão acústica desse loteamento. Você faz um mapa sonoro, você sabe uma condição inicial, se está ruim você faz proposta de melhoria, se está bom você faz proposta de manutenção. Você precisa ou melhorar o que está ruim, ou manter, ou melhorar o que está bom. E com o mapa acústico, você vai ter uma representação, um V0, uma referência, para você ver como que está sendo o desempenho. Tanto para você predizer, conforme propostas de melhoria, ou para você verificar condições de alteração. Por exemplo, você tem um cenário e com a evolução da sociedade, uma via que passava menos tráfego pode passar mais. Ou o contrário. Grandes cidades estão fazendo os contornos viários e tirando parte do tráfego e jogando para esse contorno. Você consegue avaliar qual que é o impacto disso. Tanto você tem um impacto logístico, né? Ou seja, do tempos e volumes de tráfego que vão ser redirecionados, quanto aos impactos ambientais. Impactos de emissão de gases e, no nosso caso aqui, o impacto de emissão sonora.
Então, por exemplo, uma decisão de administração pública que vai fazer uma alteração de tráfego, você consegue predizer qual que é o impacto sonoro disso. Isso Eu é vou te muito dar um importante exemplo para legal. planejamento urbano, né? Sim. Eu vou te dar um exemplo aqui bem interessante. Lá em São Paulo a gente tem um Minhocão. Eu esqueci o nome daquele elevado lá. Não me vem à cabeça. Mas quando eles foram construir aquele elevado, o famoso Minhocão, era possível se simular e verificar qual que era o impacto sonoro daquele empreendimento. O que aconteceu hoje? O Minhocão, por um tempo, eu não sei se mantém, ele tinha o horário de funcionamento limitado, para evitar o impacto sonoro nas edificações adjacentes. E até porque a partir de uma determinada hora não se necessitava também aquele opção de via para poder dividir o tráfego, né? Porque o tráfego já reduzia naturalmente. Mas assim, é interessante, o mapa você consegue fazer uma gestão em cima de preservação e de melhorias. Vou tomar um chimarrão aqui, Inclusive, pego ela, tá in- secando. inclusive já tem alguns aplicativos de aluguel de imóveis em São Paulo que eles utilizam a própria informação do mapa de ruído para ranquear os imóveis e dizer se o imóvel é barulhento, se o imóvel vai receber 5 estrelas, vai receber 4. E aí, assim, isso é um detalhe importante, Lucas. Você vai fazer um empreendimento, você vai construir uma grande torre. Se essa grande torre vizinha um parque, pô, é muito legal, um parque sempre é muito agradável. Mas se esse parque tem muita atividade cultural, musical e de pessoas praticando esporte, isso pode gerar um impacto na torre. Sim. Então, se aquela torre ela não contempla uma proteção acústica, você pode estar criando um empreendimento de menor valor, porque ele não tem todas as qualidades que aquela torre pode ter. Agora, se você coloca uma proteção acústica, um desempenho acústico superior nessa torre, além de você estar próximo de um parque, é uma condição muito agradável, você irá se distrair, momentos de lazer e de descompressão de comportamento da vida. Quando você voltar para sua residência, você tem lá a sua proteção acústica, internamente você está protegido. E o mapa acústico vai te proporcionar essa predição, de forma que quando você fizer um prédio, você já, em projeto, contempla um desempenho superior. Isso me lembrou do caso. Sabe aquela rua que aos domingos ela fica fechada só para pedestre lá em São Paulo? Eu esqueci o nome dela. Tu se lembra o Paulista? nome dela? A Paulista. O pessoal reclama muito que o trânsito lá próximo à Paulista é muito intenso, quem mora lá na Paulista. E também aos domingos, agora que é fechado para o público, tem muita atividade cultural e o barulho ainda é maior. Então os moradores próximos à Paulista reclamam bastante. É muito legal morar próximo à Paulista e poder ir para lá. Só que tem um lado ruim de que você Sim. nunca sai de fato da Paulista porque está sempre entrando barulho, né? Daí quando deu Isso. esse início da pandemia, teve aquele... Começaram a fazer alguns estudos sobre os níveis de pressão sonora na cidade para ver como tinha diminuído por causa dessa pausa aí nas atividades, né? Daí Isso. o Marcos Holtz, lá da Harmonia, ele foi lá fazer uma medição e aí ele mostrou que estava 10 dB abaixo da média histórica da Avenida Paulista. E daí, esse foi o comentário que eu queria chegar. Foi interessante o comentário de uns moradores de um prédio lá da Paulista que eles disseram bem assim: cara, a gente nunca viu aqui ficar tão silencioso. A última vez que a gente viu ficar tão silencioso foi no 7-1 da Copa. Todo mundo foi para casa com vergonha. Aham, todo mundo ficou no luto lá em casa. Ô, Lucas, muito legal. Eu acho que a gente conseguiu abordar assim de forma superficial, porque o assunto é muito extenso, né? Muito vasto. E isso é bom. É bom porque é um campo de estudo para muita gente e reforça aquilo que eu falei, né? O trabalho é infinito. Com certeza. E, e o que que eu digo?
É um mercado muito bom. Muito bom por quê? Porque mexe com o conforto, a privacidade, a alegria das pessoas. Então, a satisfação de trabalhar em prol dessa qualidade, isso é muito satisfatório. E Uhum. comecei falando na abertura dessa palestrinha. Pode falar palestra, reunião, enfim. Pode falar o que a gente quiser, né? É nossa, a gente fala o que a gente De- quiser. desse encontro virtual aqui. Opa, desculpa. Deu uma Tentaram entrar travada. aqui de chamada. É, eu perdi o raciocínio aqui, estava falando. Chamar de palestra, esse encontro. Ah, tá. Então, eu estava falando aqui no início como que todo mundo tem uma ligação para trabalhar com acústica. A Uhum. pessoa que é mais zen, não sei como é que eu colocaria isso, a pessoa mais introspectiva, mais da meditação, todo aquele cenário de um ambiente sonoro que leva a pessoa a um estado de reflexão, um estado de concentração extrema, vamos falar assim. Uhum. Um estado de autoconsciência muito grande. Então, a pessoa que não gosta do barulho, ela gosta da acústica. Ela gosta da ausência do ruído. A pessoa, assim como você, que é um instrumentista, ela tem uma satisfação muito grande de ver as harmonias, de ver a qualidade sonora que um instrumento, que uma melodia pode proporcionar. O, o engenheiro, que quer Uhum. projetar um ambiente, que quer controlar o ambiente, que quer avaliar aquele ambiente. O arquiteto, que quer proporcionar uma adequação, uma paisagem sonora de extremo, de extrema Uhum. agradabilidade, né? Enfim, adequar o ambiente ao uso dele. Pensa também, você vai num estádio e aquele ambiente silencioso. Pô, não é legal. O legal do estádio é aquela energia sonora da torcida. Mas ao mesmo ponto, você vai num teatro, você quer ouvir só a peça. Você não quer ouvir um carro que está passando lá fora. Com certeza. Então, assim, eu acredito que a acústica é uma área assim, de bastante interesse de quase todo mundo. Do músico, do cientista, do pesquisador, da pessoa mais filantrópica, enfim. Então, tem um cenário muito interessante que busca, de alguma forma, o interesse das É uma pessoas. área para todos, né? E eu vou Sim, até puxar um gancho aqui que tu mencionou os arquitetos. E sempre que eu posso eu falo, né, toco nesse assunto. Para os arquitetos esse cenário é ainda mais interessante porque, se não só porque a gente tem uma carência de projetos acústicos desde a fase de planejamento de um projeto, né? Mas também porque os arquitetos eles têm muito poder de persuasão do cliente final a ponto de convencer o cara que ele realmente precisa de um projeto acústico, porque a gente vê muitos empreendimentos aí que de fato precisam, não só igrejas onde fica mais saliente a questão da inteligibilidade e a questão da perturbação ao sossego, mas a gente tem, enfim, projetos acústicos podem entrar em qualquer coisa, podem entrar em restaurantes, em escritórios, em shoppings, em lojas, a gente já falou bastante sobre isso. Então, o arquiteto ele é muito importante nesse cenário porque ele é um influenciador muito importante dessa etapa aí, né? Então, ele é o cara que, enfim, tem o poder de argumentação muito grande, ele é o cara que muitas das vezes é responsável por incorporar o projeto de acústica e ele também pode ser um cara que entra como um consultor de acústica, pode ser o cara que entra como, enfim, até fazendo laudos de ruído, né? sim. E se a gente pensar o arquiteto é o dono da concepção do Uhum. ambiente interno. Ele é o melhor profissional para definir espaços, definir designs, definir o Uhum. layout, né? Definir o sistema construtivo, enfim. É um profissional mais preparado porque ele está numa interface muito grande com o ser humano, né? Com as percepções, as sensações humanas. O engenheiro ele é mais matemático, né? Ele está mais relacionado 30 via segundos, Marco. a aplicação da tecnologia, das 20 técnicas e da segundos. física do processo. 20 E o segundos. arquiteto também. Oi?
2 segundos? Então, gente, então eu queria deixar aqui meu agradecimento à presença de todo É mundo. isso aí. Amanhã e E próxima amanhã tem semana também mais. tem novidade, né? Sim, Isso aí. amanhã a gente anuncia a próxima semana. Encerramos no Instagram, Marco. Deixa eu colocar aqui meu fone de ouvido. Opa, tô te escutando. Eu acabei ligando aqui os microfones do computador. Tá saindo bom aí ou vocês preferem que eu ponha o fone? Não, aqui eu tô te escutando bem. Então eu vou deixar assim que é um descanso para as orelhas. Cara, eu gostei da live de hoje, Mas, gostei mesmo. mas fechando, a gente está online ainda, né? Tá, estamos online. Mas fechando, então o arquiteto ele tem a concepção interna e também tem a concepção externa, principalmente quando a gente fala do urbanismo, né? Uhum. Cara, eu acho. Então ele faz todo o design e além de tudo ele faz toda a questão do urbanismo, que é fantástico, né? Sim, eu acho uma peça muito importante nesse cenário e eu acho que. Enfim, eu até posso estar parecendo chato, mas eu acho que os arquitetos precisavam prestar mais atenção nesse aspecto, ter mais sensibilidade com relação à acústica, porque é um elemento chave, né? E daqui para frente vai ser mais exigido isso nos projetos, com certeza. A gente só. Mas eu não culpo eles não. Oi? Eu não culpo eles não, porque quando a gente pega uma formação, a amplitude do conhecimento ela é tão vasta que é difícil a gente falar com um profissional assim que consegue se ater e dominar tudo, né? Então Ah, com seria certeza. uma utopia. Com certeza. Encontrei isto na Olha, Então o seria uma Google tá. utopia, assim, de forma geral, assim, a gente falar que... Mas ele tem que estar atento, sim. Vários vão se especializar, eu acho que é uma ciência muito gostosa de trabalhar, muito gratificante, porque é aquela história. Você entra no ambiente e você começa a ter sensações, né? Então, além das sensações que o arquiteto já proporciona, né, de um ambiente agradável, um ambiente prático, usual e bonito, um ambiente acusticamente adequado e acusticamente muito agradável, né? Uhum. Cara, e isso com certeza vai ser cada vez mais exigido. A gente vai ter uma exigência, enfim, infinitamente maior aí nos próximos anos. E é até assim, é até uma coisa que é interessante o arquiteto começar a prestar mais atenção nesse aspecto, porque em um cenário onde isso é mais exigido e onde o cliente ele tem cada vez mais, vamos dizer assim, exigência com relação ao desempenho acústico, não só qualidade interna, como também desempenho das edificações, o arquiteto ele pode passar a ser cada vez mais culpado por não prestar atenção nesses aspectos, né? Daqui a Sim, pouco vai ser o projeto acústico de um escritório vai ser tão fundamental, já é, mas eu falo em termos de exigência do cliente, quanto um projeto lumínico. sim. Então a gente está falando aí de um grau de exigência que daí daqui a pouco, eu até tinha falado isso recentemente com alguém, eu não me lembro com quem foi, que daí essa pessoa é um consultor de acústica e aí ele chegou no cliente. O cliente indagou por que, que o arquiteto dele não falou, porque ele precisava de um projeto de acústica, e daí o consultor de acústica falou: ah, não sei. Então, nesse caso, onde o cara era mais esclarecido sobre a importância do arquiteto ter alertado ele sobre o projeto de acústica, ele já foi direto exigindo, né? Por que, que o arquiteto não me avisou sobre isso? Então é uma coisa, enfim, vai ser mais exigido e é mais interessante que o arquiteto tenha essa sensibilidade. Não estou dizendo que o arquiteto precisa fazer o projeto, mas que ele precisa de alguém que ajude ele a fazer isso, né? E aí acaba confirmando aquilo que eu sempre falo, né? O trabalho é infinito. E a Uhum. gente começa a pensar quantos empreendimentos existem, quantos empreendimentos novos vêm aparecendo e a porcentagem desses empreendimentos que ainda precisam de ter uma abordagem dentro da acústica, né? Exatamente. Publiquei nossa live no Instagram. Maravilha.
Maravilha. Assim, eu estou bastante satisfeito, né, com essa semana de live. Para a semana que vem a gente vai ter uma abordagem diferente, Uhum. um pouco mais aprofundada, um pouco mais enviesada, que aí a gente vai falar amanhã. É isso aí. Então, amanhã, pessoal que está aí ainda no YouTube, amanhã tem novidade. Vamos estar lançando uma chamada para um conteúdo exclusivo, né? Fiquem ligados que tem coisa boa aí para aparecer na próxima semana. Isso daí. Pessoal, muito obrigado aí pela presença. Muito obrigado àqueles que vão assistir esse vídeo no momento futuro. E apresentar aqui para vocês que a gente está disponível para poder compartilhar o que a gente aprendeu. É isso aí. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de dar o seu joinha, brincar. Não se esqueçam de cadastrar nas nossas redes, no nosso canal do Telegram, para vocês acompanharem o conteúdo que a gente está compartilhando com vocês. O grupo do Telegram é bem importante. Então, todo mundo que tiver aí, se inscreva no nosso grupo do Telegram, que está muito legal. E daqui para frente é só mais conteúdo, né? Isso. Lembrando que é o maior canal das redes sociais no Brasil, apresentando conteúdo nobre em acústica, né? É isso aí. Tu gostou desse nosso feito, né? O maior canal do Telegram em acústica. Sim. E detalhe, nós juntamos nós dois, né? Eu tenho um viés mais indústria, mais meio ambiente. Você já tem mais esse lado de qualidade interna de ambientes, né? O projeto de ambientes construídos. Uhum. E a gente está convidando outros parceiros, né, para estar compartilhando outras demandas, né? Outras especialidades. É isso aí. Vamos fazer esse grupo crescer e o canal vai ficar cada vez melhor, né? Isso. Show. Pessoal, muito obrigado. Marco, muito obrigado também. E todo mundo que está aí no YouTube, não se esqueçam de dar um joinha, né? E clicar no sininho aqui, ó. Eu não sei nem apontar Nós para vamos onde dar- está o sininho. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. É que no YouTube tem um delay. Não vou saber. Tem um lugarzinho que tá o sininho, então em algum canto aqui em cima tá o sininho para vocês clicarem. E é isso aí, né? Na descrição vai estar o nosso canal do Telegram. Então entrem lá e não Isso se daí. esqueçam. Fechou? Vou Grande abraço, encerrar aqui. pessoal. Grande abraço, Lucas. Valeu. Valeu.